Olá, queridos alunos, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje, mais uma vez com vocês aqui, professora Denis, da Escola 7 Ezequiel de Souza Brito. Vamos hoje para a nossa revisão do nosso segundo ano, tá? Hola, cariños, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Hoy vamos a empezar nuestra clase de español hablando sobre los organizadores textuales, ¿ok? Vale? Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu coloquei aqui para vocês duas imagens logo aqui na nossa capa. Observem aqui. A primeira imagem, observe que ela está colocando que são kits de caixas organizadoras, tá? Por que eu coloquei essas caixas organizadoras e por que eu coloquei também essa imagem aqui de marcadores de texto? A gente vai ver a seguir, tá? Então, a nossa gramática, o nosso conteúdo do mês de outubro é sobre os organizadores de texto e marcadores textuais, ou os marcadores textuais. Para a nossa revisão, observe que eu coloquei aqui de ladinho para vocês uma caixa organizadora e observem que essa caixa organizadora ela tem compartimentos que servem para colocar determinado objeto, tá? E observem que eu coloquei marcadores, tá? Ou seja, eu organizei esse material adequadamente para preencher os espaços dessa caixa organizadora, tá? Inclusive, preenchi os espaços dessa caixa organizadora, né? Da caixa organizadora com marcadores de texto, tá? Eu coloquei também aqui para vocês, para que a gente possa lembrar uma forma bem didática, para que vocês não esqueçam o que são esses organizadores e o que são os nossos marcadores de texto, tá? Então, vamos lá. Um texto que, para ele seja compreendido, para que ele seja entendido, para que ele consiga, né, chegar ao seu objetivo, é necessário que ele tenha duas coisas muito importantes, que é a coerência e a coesão. Cohesión y coherencia. La cohesión es la característica del texto bien formado, que implica que todas sus oraciones estén conectadas entre si. Então, a coesão é uma característica do texto, de um texto bem formado, né? E ele implica, né, que todas essas características dessas orações, elas devem estar conectadas entre si. Com que mecanismo é que a gente vai conseguir conectar uma parte de um texto até a outra, tá? La coherencia es la característica del texto bien formado que implica que sus ideas estén relacionadas entre si, dándole al texto um sentido único. Então, a coerência ela já vai também ser uma característica de um texto bem elaborado, bem formado, que implica que as suas ideias estejam relacionadas entre si. Além de estarem conectadas, um parágrafo com o outro, uma frase com a outra, elas precisam estar relacionadas entre si, dando o quê? Sentido. A pessoa que vai ler, ela tem que estar entendendo a mensagem que está sendo passada, tá? Então, são as características da coesão e da coerência dentro de um texto. Eu trouxe aqui para vocês um esquema, para que a gente possa observar essa coerência, né? Que ela vai partir de toda uma questão mental, é o meu planejamento em si, né? A minha ideia que eu quero passar, não é? E a coerência, a coesão, perdão. A coesão, ela vai mais para o lado material, estético, ela vai para a parte técnica do texto, tá? Então, vão ser esses componentes que vai fazer com que essas ideias sejam agrupadas em forma de texto e que ele tenha todo esse suporte técnico aqui para que possa ser compreendido e entendido, tá? Então, é a coerência e a coesão caminhando juntas dentro de um texto, para que ele fique equilibrado, ok? Então, marcadores textuales são unidades linguísticas que permitem establecer relaciones entre los diferentes constituyentes de un texto. Tiene como objetivo estruturar el texto y guiar al lector. Observem aqui. Eu já deixei até marcado aqui, né? Fiz uma marcação com um marcador de texto aqui do meu computador. Então, para que servem esses marcadores textuais? Eles servem para várias coisas. Introduzir um tema, marcar a ordem de entrada, reformular, explicar,
eles servem para indicar a finalidade, para expressar um ponto de vista. E para que isso aconteça, a gente vai utilizar determinadas palavrinhas ou expressões. Então, introduzir um tema do texto, o objetivo principal do texto, né? Por exemplo, este texto trata de, o objetivo principal de, entenderam? E marcar essa ordem ou entrada, como eu falei para vocês bem no início. Hoy vamos a empezar nuestra clase de espanhol. Para empezar, ou seja, para começar a nossa aula hoje. Então, eu fiz uma entrada. Então, eu utilizei esse marcador na minha fala anteriormente para que eu pudesse dizer a vocês, marcar, evidenciar o que queria acontecer logo bem de início aqui na nossa aula, né? Então, para empezar nossa classe de espanhol, poderia também dizer em primeiro, segundo lugar, luego significa depois, em último lugar, dependendo da situação em que eu esteja conversando ou escrevendo. Para essa explicação, eu posso utilizar es decir, ou seja, em outras palavras, né? É o que eu quero dizer, ou seja, em outras palavras. Indicar finalidade, eu posso utilizar con el objetivo de, com a finalidade de, a fim de que. E para expressar um ponto de vista, eu posso dizer em minha opinião, a mi juicio, desde mi ponto de vista, ok? Então, esses são exemplos de marcadores textuais e em que momento eu posso estar utilizando eles. Eles vão servir dentro de um texto para estar evidenciando o que eu quero passar para o meu leitor, a mensagem em si. Outra imagem que eu trouxe aqui para vocês, sobre os conectores. Aqui nós estamos falando de marcadores. E os conectores? Os conectores, como vocês podem observar aqui na própria imagem também, observe que é algo que vai de encontro ao outro para ser encaixado, né? Para ter um elo. O que seriam, então, esses conectores em espanhol? Esses conectores, eles têm várias funções, né? Eles vão indicar tempo, vão indicar adversidade, causa, consequência, eles vão adicionar informações. Então, os temporais, né? Eles vão trazer o quê? Eles vão localizar as ações do tempo. Nesse caso é antes, luego, después. Aqui no sentido contrário, adversativos. Então, eles opõem ideias no texto. Por exemplo, pero, sin embargo, pero significa mas. Ideia contrária. Não é? E o sin embargo significa contudo, entretanto, porém, que é o mesmo sentido de pero, né? Ideia contrária. Então, eles também podem indicar causa ou consequência, né? Indicam a relação de causa e consequência entre as coisas. Então, a causa de algo. Por quê? Pues, puesto que. E a consequência? Depois que aconteceu algo de portanto, de maneira que, em consequência. E também ele serve para adicionar informações, né? Quando eles colocam o i e o además, ok? Aqui eu trouxe para vocês alguns conectores do discurso. E para que eles servem? Então, eles servem para ordenar um discurso, eles servem para introduzir um tema, eles servem para adicionar ideias, eles servem para aclarar, que é para explicar, deixar bem claro, eles servem para exemplificar, introduzir uma opinião pessoal, para indicar hipóteses, indicar oposição, contraste, uma ideia contrária. Eu estou dizendo algo, mas eu quero depois dizer uma parte contrária daquilo. Indicar consequência, indicar causa, e servem para resumir, para concluir ou terminar algo. Imagine vocês escrevendo uma redação. Vocês devem já ter estudado esses conectores do discurso nas aulas de redação de vocês, tá? Esses aqui vocês depois podem olhar com calma, o próprio livro de vocês já tem, tá? E o slide também pode depois ser colocado para vocês no grupo, tá? Então aqui vocês vão ler e depois pesquisar direitinho. A gente vai ver alguns exemplos a seguir.
Conectores e organizadores do discurso. Os conectores, como eu disse para vocês anteriormente, eles são um recurso fundamental do discurso. É fundamental, a gente tem esses conectores, ligar uma frase a outra, uma palavra a outra, um parágrafo ao outro. E eles servem para ligar essas palavras e essas ideias. Tanto de forma semântica, essa forma semântica eu estou falando do seu significado em si, o significado da palavra, como também pela forma lógica, né, no seu sentido que está sendo empregado. Portanto, para expressar, né, clareza, devemos usar os conectores apropriados. Imagine aquela caixinha que eu mostrei para vocês anteriormente, a caixa organizadora, que a gente tem que colocar cada ponto no seu lugar, cada palavrinha em um determinado lugar. E essas palavrinhas, elas vão ser os conectores. Já já a gente vai ver mais na frente uma explicação bem mais didática. Então, com a lista de conectores, ela é muito extensa. Eu vou colocar aqui para vocês apenas os que são mais utilizados na língua espanhola, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês os que são mais utilizados. Para organizar um discurso, posso utilizar antes de nada, para empezar, a continuación, luego, después, finalmente. Para introduzir um assunto, com relação a, com respecto a, por outra parte. Então, eles servem para organizar o discurso, indicam, nesse caso, prioridade, que equivale a primeiramente, em primeiro lugar, antes de tudo, para começar. E também acrescentar ideias, como eu já coloquei para vocês no slide anterior. Además, asimismo, também. Para esclarecer, es decir, ou seja, isso é. Para dar exemplos, por exemplo, concretamente, pongamos por caso, e introduzir uma opinião. Para mim, em minha opinião, eu creio que. Para indicar hipóteses. É possível, é provável, possivelmente, a lo mejor. Para indicar ideia contrária. Isso que a gente utiliza muito nos textos. Pero, por el contrario, aunque, sin embargo. Para indicar uma consequência. Por lo tanto, por consiguiente, de aí a que. Indicar causa, porque, já que, como, puesto que, dado que, resumir, em resumen, em poucas palavras, em suma. E para terminar, em conclusão, para finalizar, por último, para concluir. Então, é possível significa que é possível, que é provável, provavelmente, possivelmente, talvez. Tá? E o pero, ele significa mais, por ele contrário, é o pelo contrário, o aunque é o não obstante, sin embargo, contudo, entretanto, não obstante, todos no mesmo sentido, tá? E o porquê, porque, já que é desde, como é tipo, e desde que é puesto que, ok? Agora eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos para que vocês possam ver como seria a minha caixa organizadora e em que lugar eu iria colocar os meus conectores. Imaginem que aqui é como se fosse aquela minha caixa organizadora que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Aquela caixa organizadora onde tem os seus compartimentos. E esses compartimentos, eles devem ser preenchidos de forma adequada. Como é que eu vou preencher essa minha caixa organizadora? O próprio nome já está dizendo, os organizadores textuais, eles servem para organizar o texto, deixar ele arrumadinho. Então, para introduzir, eu vou pegar aqueles conectores que eu coloquei para vocês anteriormente, que servem para introduzir um tema. Como por exemplo, né? Para empezar, né? Então, aqui já seria o quê? Um conector de introdução. Para fazer o desenvolvimento, eu poderia colocar em primeiro lugar, ou por conseguinte, e assim sucessivamente. Para concluir, eu colocaria finalmente, em resumen. Então, aqui é só para que vocês possam ter essa ideia.
Aqui eu trouxe um outro tipo de texto, que é o texto informativo, uma notícia. Observe que precisa de título, precisa de imagem, precisa do conteúdo e todas as ideias para poder encaixar aqui dentro, tá? E um último texto aqui que eu coloquei para vocês, eu vou mostrar já outras estruturas também, tá? Então, títulos, materiais, procedimento. Então, é uma forma correta, organizar o texto de acordo com a sua finalidade e objetivo, tá? Então, observem aí que existem várias estruturas para que eu possa estar montando um texto bem organizado, né? Texto informativo, poema, notícia, conto, receita, o texto instrutivo, um texto poético e assim como a notícia também, tá? É só para que vocês tentem visualizar uma caixinha organizadora e dentro dessa caixinha organizadora eu vou colocar os marcadores adequados para que esse texto tenha coerência e coesão e assim o leitor possa ler e compreender, certo? Então, aqui são mais alguns que eu trouxe para vocês, tá? Com a tradução, porque os que eu trouxe anteriormente, eles não estão com todas as traduções, apesar de ser muito fácil, tá? Então, sobretudo, que significa principalmente, ante todo, que é acima de tudo, principalmente, o todavia, que significa ainda, o sin barco, que significa todavia, contudo, o A1 acentuado, que significa ainda, tá certo? O todavia e o A1 significam, tem a mesma tradução, tá? Eles são palavras que eles têm escrita diferente, mas tem a mesma tradução. Agora, o A1 sem o acento, ele vai significar também e inclusive, tá? A1 que significa, e o que significa embora, com que é portanto, luego significa depois. A gente pensa até que a tradução significa logo, não é depois. Quando eu digo hasta luego, eu estou dizendo que é até depois, eu não estou dizendo que é até logo, tá? Traz, entretanto, mientras, vocês vão ver muito mientras significa enquanto, ok? Mientras tanto, significa enquanto isso. Enquanto a, assim que, puesto que, através de, apesar de, portanto, que é portanto, quizás, talvez, que significa talvez, o pero, que significa mas, que é a ideia contrária, e o sino, que significa se não, mas sim, né, do contrário, tá? Aqui é só para que vocês possam estudar com tranquilidade em casa. Aqui nós temos uma outra lista de conectores, tá? Essa lista já tem a sua aplicação em espanhol e em português, eu vou ler só alguns, tá? Aqui é o I. Me gustam los perros e los gatos. Observem aqui, né? Eu gosto de cachorros e gatos. O que significa o nosso o. Quieres comer carne ou pescado? Você quer comer carne ou peixe? ¿Por qué? Hago deporte porque quiero estar em forma. Faço esporte porque eu quero estar em forma. Olha aqui o mientras. Te ayudaremos mientras estés trabajando aqui. Ajudaremos você enquanto estiver trabalhando aqui. Aqui o además. Además de haber llegado tarde, no hizo los deberes. Além de ter chegado atrasado, né? O ademais significa o quê? Além de ter chegado atrasado, não fez as tarefas. Entonces, que é o nosso então. Aunque lo intente más veces, no lo va a conseguir. Mesmo que tente várias vezes, não vai consegui-lo. Então, mesmo que o aunque. O sin embargo, muito utilizado. Estudiei mucho. Sin embargo, eu estudei muito. Contudo, não consegui passar na prova. Todavia significa ainda. Todavia não ha terminado el partido. Ainda não terminou o jogo.
E o pero, que significa mais, a ideia contrária, né? É um adversativo aqui. Me gostou la comida, pero foi muito cara. Gostei muito da comida, mas foi muito cara. Né? Por mais que ele tenha gostado, tem uma situação contrária aí, que foi dele não ter gostado do preço. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos para que a gente possa completar. Então, complete o texto com os conectores. Selecione em cada caso o conector adequado. Aqui eu trouxe además, así que, como, a causa, en conclusión, em primeiro lugar, em segundo lugar, finalmente, no obstante, sin embargo. Então, vamos lá? Varias son las razones que me han llegado a tomar la decisión de abandonar la ciudad e irme a vivir al campo. Qual seria o meu conector que eu iria colocar aqui? Então, em primeiro lugar, estava harto de respirar esse aire contaminado de Barcelona. Então, em primeiro lugar, eu estava farto de respirar esse ar contaminado de Barcelona. Aqui en la Sierra Madrileña, siento el placer de hinchar mis pulmones del aire fresco. Además, desde que vivo en Cercedilla, me he aficionado al senderismo y he mejorado mi forma física. En segundo lugar, já não suportava as prisas de la ciudad. Né? Em segundo lugar, já não aguentava mais as prisões da cidade. Em meu anterior trabalho, iba correndo a todas partes e, sin embargo, nunca chegava a tempo. A causa del estrés tenía la tensión alta y solía dormir mal por las noches. Finalmente, aquí tengo una gran sensación de libertad. Como trabajo a distancia y mis jefes nunca me ven, me pongo a trabajar cuando quiero y a veces lo hago en pijama. No obstante, no suelo hacer el vago. Ahora soy mucho más productivo y eficiente y gasto menos. Así que ahora gano más dinero. En conclusión, me alegro mucho de haber abandonado Barcelona. Então, o que significa ademais? Nesse caso aqui, ele vai equivaler ao além de, né? Além de, né, que ele está falando, além disso também, desde que vivo em Cercedilla, né, ele se distanciou, né? Ele acabou com o seu sedentarismo e foi melhorando a sua forma física, além de ter esse novo ar fresco, né? E o sin embargo, ele vai equivaler ao por outro lado, ou o contrário, né? Quando ele diz assim, no meu trabalho anterior, eu vivia correndo para todas as partes. Por outro lado, nunca chegava a tempo. Né? Por mais que ele andasse correndo, então aqui é uma situação contrária, por mais que ele andasse correndo, ele, ao contrário disso, ainda não chegava a tempo. Vamos agora para a questão 1, lá da atividade de vocês, tá? Nos artigos de opinião, há uma linguagem característica que se usa para convencer ou para persuadir alguém de alguma ideia, né? Então, que maneira é essa? Imagine que o texto, para ele conseguir o seu objetivo, né, ele tem que estar bem estruturado. Então, nesse caso aí, o que é que vai ser necessário para que eu consiga persuadir ou eu convencer alguém da minha ideia? Seria a letra A, uma descrição de algo. Letra B seria o meu poder de argumentação. Letra C seria uma narração. Letra D, ordenação. Ou a letra E, um discurso. Para quem marcou lá na atividade que para persuadir alguém dentro de um artigo de opinião, eu vou precisar ter um bom argumento. Então, eu vou ter que trazer vários argumentos dentro de um texto bem estruturado, com coesão e coerência, para que o meu leitor ele acabe comprando a minha ideia.
tá? Para que ele acabe aceitando o que eu estou passando para eles, ok? A outra questão que eu trouxe foi a questão número 3, que começa assim. Por otro lado, también se cuestiona si la experimentación en este tipo de alimentos es suficiente para el tiempo que llevan en el mercado. O termo em destaque aí, né, que é por outro lado. Ele se trata de quê? De um organizador textual? Ou ele em si ele já é um argumento? Ou letra C, ele é um termo introdutório? Letra D, ele representa um questionamento? Ou letra E, ele é um termo conclusivo? Então, a gente vê logo de cara que não tem nada a ver com o termo conclusivo, até porque tinha que estar escrito em conclusão, finalmente, em resumo, em suma. Questionamento não é porque não está fazendo pergunta, não é um termo introdutório, até porque a gente viu que os termos introdutórios não são esses. Aqui no caso, ele está colocando o quê? Por outro lado. Então, ele está trazendo uma situação contrária do que tinha sido dito anteriormente. E ele, por si só, ele é um argumento? Também não é um argumento. O argumento tem que ser bem estruturado e ele tem que vir, pelo menos, em forma de um parágrafo inteiro, um conjunto de ideias. Então, nós temos aqui um organizador textual, certo? Vamos passar para a próxima. A questão 6. Ele diz assim. Havia sido vítima de um roubo. E agora, o que eu vou colocar aqui? É o I. E se dirigiu a la comissaria. Ou por quê? Se dirigiu. É decir, se dirigiu. Ou assim que se dirigiu a la comissaria. Ou pues. Então, aqui a gente vai colocar o adequado, seria o assim que havia sido, né, ele havia sido uma vítima de um roubo, assim que se dirigiu à academia de polícia, né, comissaria, a fim de, olha aqui, a fim de poner la denúncia respectiva. Então, aqui nós temos gabarito letra D. Havia sido vítima de um roubo, assim que se dirigiu a la comissaria a fim de poner la denúncia respectiva, né? Fazer a denúncia do que tinha acontecido com ele. Então, o gabarito aqui é a letra D. Esse também foi fácil, até porque os outros não se encaixariam. Então, por eliminação, a letra D, nosso gabarito. A outra questão que eu escolhi foi a questão 7, né? Acerca de. Acerca de, ele equivale ao sobre. Então, vamos falar sobre, nesse caso aqui, este livro é um relato sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos começar algo agora, que vai ser sobre a Segunda Guerra Mundial, olha aí. Então, esse termo em destaque aqui, o que ele vai representar? Ele está aqui sendo utilizado para adicionar ideias? Não, até porque eu vou começar agora. Então, não é para adicionar ideias. Ele serve para indicar uma continuidade? Como é que eu estou começando agora, como é que vai ser continuidade? Também não. Então, ele serve para indicar importância? Importância de quê, né? Aqui é uma questão, uma alternativa totalmente vaga. Letra D, ele serve para esclarecer ou para explicar. Nesse caso, sobre aqui, ele não está esclarecendo nem está explicando. Na verdade, quando eu disse esse livro é um relato sobre a Segunda Guerra Mundial, eu estou começando a introduzir um assunto, vou começar a falar dele. Então, nesse caso aqui, meu gabarito é a letra E, para introduzir um assunto. Ok? Próxima questão aqui. Sim, eu tinha colocado aqui para vocês para comprovar, né? Que o acerca de, ele serve para introduzir um tema, tá? Enquanto a, com relação a, com respeito a, por outra parte, em relação com, por lo que se refere a, acerca de. Todos esses aqui são conectores utilizados para introduzir um tema, ok? Então, vamos passar agora. A outra questão que eu trouxe para vocês é a questão de número 8, tá? É a última questão de gramática que eu trouxe para vocês. Vamos aqui analisar.
Agora, marque a única alternativa onde o marcador textual, olha aqui, em destaque, não indica uma oposição ou contraste. Ou seja, todas aqui vão indicar oposição. Apenas uma não vai indicar. E nós vamos ter que encontrar essa única alternativa, que não é isso aqui. Ok? Então, vamos lá. Não senti alegria, sino pesadumbre, que é a mesma coisa de aflição. Nada ha cambiado, nada mudou. Sin embargo, todo é diferente. Ele estudia inglês, ella, em cambio, francês. Mientras, olha aqui o mientras. Tenía dinero, no le faltaban amigos. Entendemos el disgusto de la población, pero no las agresiones. Então, vamos lá. Sino significa mas. O mas, ele significa o nosso porém, né? Que é a ideia contrária. Então, esse daqui ele está totalmente correto. Sin embargo, também é correspondente ao porém. Quando ele diz assim, ó, nada mudou, porém, tudo é diferente. Como é que ele diz que nada mudou, mas tudo agora está diferente? Ou seja, nós estamos num contraste também. Então, esse é contraste e esse é também contraste, né? Vamos ver aqui a letra C. Ele estuda inglês. Ele inglês. E ela, em câmbio, né, francês. É a mesma coisa? Não, a gente está vendo também que está tendo um contraste, porque ele estuda uma coisa e ela estuda outra coisa. Então, quando eu digo em câmbio, eu estou dizendo por outro lado. Se eu estou dizendo que é por outro lado, também é uma oposição. Ok? Então, esse aqui também representa oposição ou contraste. Mientras. O que significa o mientras? Significa enquanto. Enquanto tinha dinheiro, não lhe faltavam amigos. Enquanto tem dinheiro, tem amigo. Tem alguma ideia contrária aí? Pelo contrário, né? Ele está em acordo. Se tem dinheiro, não faltou amigo. Se tem dinheiro, tem amigos. Então, isso aqui possivelmente vai ser o nosso gabarito, porque não está dando ideia contrária. E entendemos o desgosto da sua, né, da sua aprovação, mas não as agressões, né? O mas aí. Então, o mas significa a mesma coisa de sino, sin barco. Por outro lado, nós não entendemos suas agressões. Nós entendemos que você não gosta de algo, mas não entendemos suas agressões. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver que essas palavras que eu coloquei aqui, ó, pero, o contrário, o aunque, o sin embargo, eles vão representar o quê? Eles vão representar ideia contrária, tá? Coloquei aqui só para justificar para vocês. Mais uma vez aqui, ó, que são adversativos, opõe ideias, pero, sin embargo. Então, se todos esses aqui são, o nosso gabarito é a letra D. Ok? Só mesmo para comprovar para vocês. E a última questão é a questão 10 lá da atividade de vocês. A questão 10 da atividade de vocês, ela vai falar sobre os alimentos, tá? Ele diz assim, agora marca a sequência correta. Ó, o primeiro alimento que nós temos aqui é a pizza, batata frita, pão, peixe, carne e sopa. Muito fácil, tá? Ó, pizza, primeiro que pizza a gente não vai escrever só com um Z. Isso aqui eu mostrei para vocês lá na nossa aula passada. Então, aqui logo você já elimina por causa desse erro aqui. Bocadilho. O bocadilho, ele é a mesma coisa que lanche, sanduíche, petisquinho. Então, não é pizza. Pollo é frango e aqui a gente não tem nem frango aqui, tá? Pasta é macarrão. Essa alternativa aqui, eu até coloquei a tradução para vocês verem que ela tá
muito errada, né? A letra C diz que é pizza, batatas fritas, pão, pescado, carne, sopa. Parece a correta. Será que é a correta? Vamos comprovar nos outros, né? Se eu já sei que bocadilho não corresponde à pizza, eu também já elimino logo. E que polho é frango e que aqui não tem frango, então esse tá totalmente eliminado também. Vamos ver se a última tá correta. Pizza, batata, batata. Será que pode falar só batata? Mas aqui a gente tem batata frita, aquela para comer. Pão, pescado e peixe. Pescado e peixe não é a mesma coisa? Sim. Lembra lá que eu expliquei para vocês que pescado é o peixe que é comida, que é para comer. E que peixe é o peixe que ele tá vivo. Então, também já estaria eliminado só por causa de subir aqui. Então, o nosso gabarito é o gabarito letra C. Muito fácil essa questão, tá? Então, agora a gente vai encerrar a nossa aula de revisão de espanhol. Eu espero que vocês façam uma boa avaliação. A gente está chegando ao final do ano letivo, isso é muito bacana, apesar de todas as nossas dificuldades nessa pandemia, nos problemas de saúde, nossas dificuldades em estar fazendo as nossas atividades normais. Ainda assim, a gente está conseguindo chegar ao final do ano e com fé em Deus a gente vai chegar e vai dar tudo certo, tá? Então, encerrando por aqui, abraços meus queridos e até logo!